Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Tanto vocês que estão aqui ao vivo, quanto os que verão essa gravação depois. Eu não digo mais, aprendi isso depois que comecei a mexer na internet. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque o cara vai ver de madrugada ou na hora do almoço, não vai mudar muita coisa. Mas a gente vai seguir para a nossa segunda aula do nosso curso. Essa aula, ela vai ter uma característica talvez um pouco diferente da primeira. A primeira a gente vai ver um resuminho do que a gente já viu, né? Mas essa aula vai ser muito, como é que eu posso dizer? Eu vou tentar fazê-la não ser tão maçante, porque a gente vai aprender muita coisa. Eu trouxe Bíblia aqui, trouxe algumas coisas, mas a gente vai ter algumas listas, sabe? E às vezes é meio chato estudar teologia, sobretudo esse tipo de teologia que é o que a gente está vendo, que é teologia sistemática, porque ele dá uma lista, parece uma bula de remédio, né? Então ele vai dizer lá, por exemplo, sei lá, o que eu preciso fazer para ser salvo? Soteriologia, né? Doutrina de salvação. Daí vai estar lá. Primeiro você tem que fazer, ouvir o evangelho, aí está lá o texto, Romanos 10, né? Como ouvirão se não tem quem pregue, vai lá. Aí você precisa crer, aí está lá, crê e será salvo tu e tua casa, Atos 16 lá. Aí daí você precisa se arrepender, Atos 2:38, você precisa ser batizado, João 3. Então, assim, é uma lista de coisas, né? Que é isso que a teologia sistemática faz, ela sistematiza coisas, conceitos, ideias, assuntos, né? Então, com relação à doutrina da salvação, a gente tem uma sistematização sobre isso, com relação à doutrina do pecado, a hamartiologia, com relação à doutrina dos demônios, dos anjos, angelologia, demonologia, a gente tem também. Então, de tudo, escatologia, doutrina das últimas coisas, então a gente também tem uma sistematização disso daí, e etc, etc, etc. E teontologia e cristologia não é diferente. Então, vai ter umas listinhas de coisas com eu coloquei uma média de 3 a 4 versículos por referências, né, por bloco de texto. Mas, assim, eu não sei se a gente vai conseguir ler tudo, não. Eu acho que vai ficar muito maçante a aula se a gente ficar lendo. Vai lá, lê aí. Então vai ficar lendo uma lista, aprender o que é isso, isso, isso. Então vou tentar focar, às vezes, num ou dois versículos para a gente aprofundar um pouquinho mais, para a gente tentar fazer uma coisa um pouco menos chata, tá? Porque essa é a tendência, tá bom? Então, eu vou apresentar minha tela aqui e daí vocês me confirmam se está tudo certo. Ó, estou compartilhando aqui a tela e eu venho aqui, como é que é? E dou. Acho que aqui parece que é Ctrl F5. Acho que é isso, né? Então tá aí, já tudo certo? Acho que sim, né? Mas vocês. Mas tá comendo. Ah, não, um pedaço da tela não, tá tudo certo, né? Maravilha. Então, ó, tá aí aula 2, o Deus do Antigo Testamento. Nomes, imagem e presença. A gente vai estudar um pouco sobre o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento, tá? Então, eu lembro de uma vez, estava conversando com um rapaz, estava tentando evangelizá-lo, e esse rapaz, ele teve uma experiência muito traumática com a fé, por causa esses prepostos de Satanás, esses missionários. Se você é da matemática, você sabe que quando você põe -1 no final da conta, você inverte todos os sinais da conta, né? Então, é um enviado de Satanás, que tudo que ele fala, ele atrapalha o evangelho, em vez de ajudar a propagar as boas notícias. Então, eu estava tentando evangelizar esse rapaz, cheguei para ele e falei assim, cara, você precisa aceitar Jesus na tua vida, cara. Jesus é o caminho, Jesus é a salvação da tua alma. Você precisa repensar esse caminho que você está tomando. E daí ele falou para mim, tá, Jesus eu aceito, agora Deus eu não aceito, não. Falei, opa, mas peraí, né? Como é que é o negócio aí? Aí ele falou, não, aqui, esse Deus do Antigo Testamento, o pessoal, pelo que eu li, ele mata, ele faz isso, ele faz aquilo. Jesus não, Jesus é gente boa, Jesus é tipo aquela coisa do bad cop, good cop, né? O policial mau e o policial ruim. Eu fico com o policial gente boa, que ele me aconselha e me ama e me acolhe, e recebe a minha dor. Mas o Deus do Antigo Testamento tá doido. Aquele Deus lá, ele parece um trator desgovernado, ele passa por cima de todo mundo, ele é implacável. Eu não aceito isso daí, não. Então, essa dicotomia que não existe, eu quero que a gente entenda isso aqui na aula, né? Que esses atributos, a gente vai estudar muito sobre a figura do Pai, sobre o Deus Pai, como o Deus do Antigo Testamento. Eu vou evitar um caminho de leitura cristológica, então a gente não vai muito para mergulhar no texto para tentar enxergar Jesus lá. Então tem
a gente pode abrir para discussão depois, se vocês quiserem, se vocês tiverem dúvida, a gente pode ir texto a texto, aparição por aparição, que é o que a gente chama de teofania, né? Que é quando Deus aparece encarnado. Então, vai acontecer isso, por exemplo, em Gênesis 18, vai acontecer isso, por exemplo, em Daniel, vai acontecer isso, por exemplo, no Êxodo, Isaías. Então, vai aparecer alguns textos assim que vai. Peraí, isso é Jesus? Quem é aquele homem que estava na fornalha de fogo? Aquele quarto homem? Era um anjo? Não, era Jesus que estava ali, né? Quem é o pastor do Salmo 23? Não, o pastor do Salmo 23 é Jesus, porque a gente vê claramente que Jesus disse que ele é o bom pastor, em João capítulo 10. Então, obviamente, a gente consegue fazer paralelos, a gente consegue fazer pontes, mas eu vou evitar essa leitura que a gente chama de tipológica, leitura tipológica, vendo o tipo, por exemplo, a gente consegue ver o tipo de Cristo na história de José, por exemplo. Alguém que foi traído, foi rejeitado e tal, depois ele vira rei e tal, e através dele todos são redimidos. A gente pode ver Jesus lá. A gente pode ver Jesus na história de Jacó, a gente pode ver Jesus na história de Moisés, por exemplo, porque o próprio Moisés diz, Deus vai levantar outro semelhante a mim, me ouçam-no, né? Então vocês vão, Deus vai mandar outra pessoa. Então, a gente pode ver lá como Jesus um tipo de, ou seja, Moisés um tipo de Cristo, né? Então, é possível fazer essa leitura, uma leitura um tanto alegórica, isso é muito presente na teoria, nos escritos de Santo Agostinho, você vai ter um pouco disso daí. Eu vou evitar esse caminho, então a gente vai fazer uma divisão clara entre a pessoa do pai e a pessoa do filho. Ainda que, em alguns momentos, a gente vai ter que falar dos dois, porque Jesus fala aí, quem vê a mim vê o pai. Então, a gente vai ter que entender que a gente vai enxergar atributos do pai que não são manifestados no Deus do Antigo Testamento, que são manifestados no Filho no Novo Testamento, que é, por exemplo, aquilo que a gente viu na última aula, em João 1,18, que diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito do Pai revelou a Deus. Então, Jesus bota uma cara, é a foto 3x4 de Deus, é a digital de Deus, é a pegada de Deus na Terra. Ele é a pessoa de Deus encarnada, então a gente consegue conhecer mais a Deus através do nosso Senhor Jesus. Então, a gente vai dar um enfoque maior na pessoa do Pai, sobretudo com o texto do Antigo Testamento. Tem textos do Novo Testamento também, porque eles falam também do Pai, mas depois a gente caminha para Jesus e o seu evangelho, e aí a gente vai conseguir ir mergulhando. A gente vai ver, por exemplo, na próxima aula, como que é a atuação de Deus em Israel, né, no primeiro pacto, e depois também em Cristo e tal, enfim, tá bom? Vamos adelante. Aqui tá. Então, ó, retomada da aula 1, rapidamente, a gente viu que Deus se revela por sua graça, né, ele faz isso por boa vontade, por amor e por bondade. Segundo, que a linguagem sobre Deus é limitada, a gente viu que a gente não consegue expressar tudo aquilo que Deus é, ou seja, Deus se diminui para conseguir encaixar na nossa linguagem, porque ele é completamente além daquilo, né? É a ideia de metafísica, ele é além do que está na física, ele é além do que está aqui no mundo natural, ele é metá, né? Uma preposição grega que significa além de, para além de, né? Então, ele é essa pessoa que é diferente e a gente não consegue descrevê-lo totalmente com a nossa linguagem. Deus não é definido, Deus não, ele entra numa caixinha, você não consegue pegar, né, ali do dicionário do que a gente vai chamar de verbete, né, do dicionário, você não consegue pegar um verbete do dicionário de Deus e dizer isso, e tem tantos metros, e mora assim, mora assim, mora assado. Não tem, né? Então, o Senhor, ele não é definido, mas ele é conhecido, ele se mostra no meio da história. E Deus se relaciona conosco. Deus, ele é um Deus de relacionamento, um Deus relacional, um Deus que, por amor, ele decide se relacionar comigo e com você. Criaturas caídas, finitas, desobedientes e distantes, mas por seu amor, por sua bondade, a gente vai ver isso hoje, que um dos atributos de Deus é que Deus é misericordioso, ele se aproxima da gente e nos abençoa. E hoje a gente vai estudar como é que ele se dá a conhecer no Antigo Testamento. Por que os nomes de Deus importam? Pessoal, veja, eu trouxe aqui o meu... Vou parar de apresentar aqui. Eu trouxe aqui o meu kippah.
Eu tive uma colega, foi a Israel recentemente, e trouxe um kippah. Deixa eu pegar aqui. Um kippah é aquela coisa, vem da palavra kippur, em hebraico. Inclusive tem a estrela de Davi, não é bíblica, né? Mas os judeus usam, mas está aí. Que é para pôr na cabeça, aquele negocinho bonitinho, os judeus põem. Tem uma presilha, né, para prender no cabelo, para o cara conseguir andar tranquilamente. As mulheres normalmente usam alguma coisa para cobrir a cabeça, os homens usam um kippah para ideia de que vem de uma palavra da palavra do verbo kippur, que significa cobrir, passar por cima, né? E a ideia do kippah é de que a gente sempre está debaixo de Deus, Deus sempre está por cima da gente, Deus sempre está, a gente sempre tem que lembrar de que estamos debaixo do Senhor, do Criador do Universo. Agora, eu trouxe isso aqui porque isso aqui é um elemento judaico, tem minha Bíblia ali também, hebraica, enfim, mas não é para você conhecer o nome de Deus, ou conhecer os nomes, as variações do nome de Deus, ou sei lá, para você fazer o que eu chamo de macumba gospel. O que é macumba gospel? Você espiritualiza coisas que não tem nada a ver. Então você começa, não, eu sei o nome de Deus, ele é meu parceiro. Se eu orar em hebraico, ele atende. Se eu orar em grego, Pater, Rimon, Entois, Uranus, Pai nosso que estás nos céus, né? Então, ele vai vir mais rápido, por quê? Porque foi na língua que ele falou, é mais rapidinho, né? Ele não vai precisar traduzir aquela coisa toda, é mais rápido, né? Se eu falar, por exemplo, os judeus, isso a gente vai encontrar muito no esoterismo judaico, que é o pessoal da cabala, né, judaica, da cabala judaica. A gente vai ter bastante, eles espiritualizam números, eles espiritualizam. Isso vai acontecer muito no Apocalipse, por exemplo, né? O 7, o 6, o número 4, aquela coisa toda. É importante, realmente, eles têm a letra vale um número, e o número vale um símbolo. Mas você cai numa espiritualidade manipulada. Que se você conhece o nome de Deus, ou, por exemplo, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Então a gente vai ver alguns textos aqui que mencionam o nome de Deus, que seria aquele tetragrama que a gente viu um pouquinho na aula passada, a gente vai dar uma retomada nessa aula, que é o Yod, He, Vav, He, né? O Yahvé, Yehová, alguma coisa assim. E não pode falar o nome de Deus, então a gente põe Hashem. Aí a gente vai, que significa o nome, a gente vai ver aqui na aula. Então, ou coloca, ou fala, por exemplo, para não falar Elohim, fala Eloquim. Mas assim, você está fazendo uma troca, mas na sua cabeça você está falando Deus. Então, uma troca meramente vocabular, linguística, que não muda muita coisa. Ele tem um verniz assim de espiritualidade, mas na prática não muda absolutamente nada. Você está espiritualizando uma coisa que não faz sentido nenhum. É tipo o pessoal que diz assim, olha, não pode fazer nada com a água do batismo depois que batiza a pessoa, porque, né, aquela água ali foi dos pecados da pessoa. Peraí, quando você fala um negócio desse, você está dizendo que o que lavou o pecado foi a água. Eu conheço outra pessoa que dizia o seguinte, né, que foi que... Ai, fugiu o que eu ia falar aqui agora. Mas a pessoa dizia... lembrei. Por exemplo, pessoa de tradição muito católica se converte, vira evangélico, protestante, cristão de maneira geral, para romper com algumas tradições católicas é muito difícil. Então, por exemplo, a pessoa dizia, uma vez eu estava no culto, daí chegou uma irmã recém-convertida, catolicismo, né? E ela me viu riscando a Bíblia. E ela falou assim, não pode, como assim? Eu falei, você nem lê, né? Quase que eu dizia, né? Você nem lê. Eu falei, não, brincadeira, eu não vou, né? Aí eu falei, minha querida, mas não pode, irmão, é a Bíblia, né? Aquela coisa. Eu falei, mas isso é um papel, como qualquer outro. Isso aqui é um papel, que vale o que está escrito aqui, como que isso atende a minha vida. Se eu leio num papel, num tablet, por exemplo, aconteceu isso na pandemia, os irmãos, bastante discussão, oferta, pode ser no Pix, ou tem que ser em dinheiro, né? Se não for no dinheiro, não é oferta, não pode ser no Pix. Tem igrejas que se rejeitaram a receber ofertas via Pix. Até hoje tem algumas, né? Então, assim, discussões que, a meu modo de ver, não vale a pena entrar, porque isso não... Cara, se o cara quer ofertar no Pix ou no dinheiro, tudo bem, né? Mas o problema é o coração dele querer ofertar, dele ser generoso, ele ajudar quem precisa, sustentar missionários. Mas, enfim, então, a gente vai estudar um pouco sobre os nomes de Deus, tudo isso, mas não é para a gente espiritualizar a coisa além do que deve. A gente quer conhecer o nome que Deus se revela, o que a gente chama de campo semântico, né? Ou seja, todas as possibilidades de interpretação e de leitura que aquele tipo de nome nos fornece. Sim,
mas não é para a gente. Agora eu não falo mais o nome de Deus, agora eu só falo Eloquim, eu só falo Hashem, né? Então, assim, você vai parecer assim, erudito para quem não estudou nada. Se a pessoa estudou, pelo menos, leu 2 páginas da Bíblia, você vai dizer, para com isso aí, bicho. Porque os próprios autores do Novo Testamento não se preocupam com isso. Mas você, né? Agora, você é o sabidão, né? Você sabe de tudo, né? Porque no Novo Testamento, eles resolveram de maneira muito simples. Onde tem o nome do tetragrama, eles colocaram uma palavra grega chamada Kyrios, que é Senhor, em caixa alta na nossa tradução. Kyrios. Então, Paulo resolveu o problema. Ah, não quero chamar o nome de tudo bem, chama Senhor, tá lá, né? Não tem problema. Então, a gente, isso é muito por influência judaica. Eu sempre falo, o brasileiro tem muita dificuldade e eu espero que a gente mude isso. E a gente tem grandes autores como Ariano Suassuna, escritores brasileiros, sociólogos, filósofos, pessoas que pensam bastante aqui no Brasil. Por que a gente precisa de estar indo atrás de lá dos Estados Unidos para encontrar? Eu não estou falando do pessoal dos missionários, não, tá, pessoal? Estou falando de estudos de maneira geral, de outras coisas. Estou falando de igreja, nem de Bíblia, não. Mas, por exemplo, normalmente o que é bom é o que é. Um dia eu estava numa cafeteria, daí eu estava tomando um café, e essa cafeteria é de um casal de amigo meu. Esses meus amigos, eles são de uma igreja pentecostal, gigantesca, e o pai da menina é um apóstolo e tal, mas eles sabem que eu sou contrário a muitas das atividades que eles fazem lá e tudo. E tudo bem. E daí eu estava sentado tomando o meu café, na paz que Jesus nos dá, e chegou um casal, né? Sentou ao meu lado, e eu tomando um café, conversando com meus amigos, que eu ia lá para bater papo com eles, que eu gostava do ambiente, tomar um cafezinho, ia muito lá para ler Bíblia, dei muitos estudos bíblicos lá. E aí chegou esse casal e o cara é pastor de uma igreja batista renovada, não sei de onde, e a mulher era pastora, né, com ele lá, uma coisa assim, ou era, não sei muito bem o que ela era. E daí, no final das contas, eles começaram a falar de elementos judaicos, né? E daí eu tomando o meu café, na paz que Deus dá. E aí o meu amigo falou assim, Renato, aquela pergunta enviada diretamente das profundezas do inferno, que diz o seguinte, o que você acha disso? E aí eu falei, o quê, né? E daí ele disse, e aí o cara, e eu estava ouvindo, eu só não estava participando da conversa, eu estava ouvindo o que ele estava falando, né? Me contorcendo ali, lembra quando disse que Paulo chegou em Atenas, né? E ele estava revoltado no espírito, né? Eu estava calado, né? Tomando meu cafezinho na paz de Jesus. E daí o cara estava falando que ele tem uma mezuzá na porta. Mezuzá é aquele equipamentozinho, uma caixinha que vai os mandamentos, a Torá vai dentro, que coloca nas portas dos judeus, porque lá na Bíblia diz que você vai colocar os mandamentos nas portas da sua casa, e os judeus mais ortodoxos usam na testa aqui, né? Uma caixinha preta com os mandamentos, porque diz que você vai pôr os mandamentos na tua fronte, né? Aquela coisa toda. E ele também, eles comentaram que tinha um talit. Talit é aquele pano que tem umas franjas, né? Que cobrem o corpo e tal. E que na ponta do pano também tem os zits, né, que são as orlas das vestes, as pontinhas com os mandamentos e tudo mais. Tá? E comentaram sobre guardar sábado, né? E daí que eles eles que achavam muito bom, que era muito legal, que eles estavam tentando aderir, virar sabatista, aquela coisa toda. Tá? E aí, no meio disso, ele soltou um negócio. E aí eu falei, mas por quê? E ele falou, não, é porque isso é um ato profético. Eu falei, traduza para mim. O que é ato profético? E daí ele falou, não, é um ato profético. Eu falei, tá, mas o que é isso? Não é quando você faz uma coisa para você atrair, tipo assim, né? Eu falei, mas espera, você é judeu ou você é pastor batista? Porque até então eu estava achando que você era pastor batista. Ele falou, não, eu sou pastor batista. Batista renovado, não sei de onde, falou o endereço todo. Eu falei, tá. Eu falei, que caramba, você tá pendurando na tua porta uma mesa usar? Não, porque a gente foi para Israel e a gente trouxe de lá e é maravilhoso, e não sei o que, para a gente passar na porta e lembrar do mandamento, não sei o que. Eu falei, tá, mas Jeremias diz que Deus vai escrever a lei no nosso coração. Você quer escrever na porta. Ele falou que quer escrever no coração.
Fala, não, mas não sei o que e tal. Então eu falei, cara, isso não faz sentido nenhum. Ou você vira judeu, ou você fica cristão. Não faz sentido nenhum. Você também não come carne de porco. Ele falou, não como. Eu falei, então decide o que você quer da sua vida. E ficou aquele clima maravilhoso de enterro na, na cafeteria, né? Porque eu chateei as outras pessoas, porque eles ficaram. Falei, cara, não faz. E a mulher dele, não, porque é bom, a gente usa lá o pano. Eu falei, faz sentido nenhum, cara. Faz sentido nenhum. Eu falei, na igreja de vocês tem a Arca da Aliança também? Não, mas a gente tem uma lembrancinha que a gente. Eu falei, tá, uma lembrancinha, tudo bem, mas você vai pôr dentro da igreja? Não faz sentido, cara. E daí, eu dei esses exemplos para mostrar o caminho que eu não quero que a gente siga. A gente vai aprender muita coisa. Inclusive, no final, eu coloquei até uma oração em hebraico. Mas não é para a gente aprender, é para a gente achar que se a gente falar em português, Deus não ouve. Não tem nada a ver. Mas é porque eu acho que é importante a gente ter contato com a cultura judaica, porque Jesus é judeu. Né? Ele diz, né? Ele, ele é judeu. Não tem que discutir isso. A gente tem que entender bem o judaísmo, tem que entender bem a Torá, para entender o que Jesus veio fazer. Mas não precisa espiritualizar o que não tem necessidade. Então vamos para frente. Ó, deixa eu abrir aqui, compartilhar. Foi. Então tá aí, pessoal. Ó, na Bíblia, nome não é rótulo, né? Não é como Renato. Renato, meu nome está lá no cartório, foi registrado, Renato César Alves da Silva. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meus colegas, minha esposa, minha filha, né? Eu registrei minhas filhas lá, pô, tá lá, pronto, bonitinho. O nome não é rótulo, não é desse jeito. O nome, ele vai revelar o caráter. É por isso que quando no Antigo Testamento Deus faz uma mudança significativa na vida das pessoas, ele muda o nome das pessoas. Isso acontece no Novo Testamento também, por exemplo, com o apóstolo Paulo. Não é que Deus mudou o nome dele, mas que ele passa a usar esse nome com um pessoal de fala grega, o nome Paulo, ao invés do nome Shaul, né? Que Shaul é Saulo em hebraico. Então, Saulo vem de Shaul, então ele usava isso na comunidade judaica, mas quando ele vai para os gentios, ele abandona isso e usa o nome Paulos. Então, Deus ele vai mexer. A gente vai ver o nome, por exemplo, de Israel, que é o nome de Jacó. Jacó tem um nome, Yaakov, aquele que suplanta, aquele que agarra no calcanhar, aquele que traz essa conotação de perseguição, de trapaça, de ser, né, de ser encrenqueiro, de ser enganchado. Essa é a ideia de que está agarrado, né, Yaakov. E depois Deus mudou o nome dele para Israel, depois que ele luta com Deus, né, lá num local chamado Peniel, né, que é face de Deus. Peniel, a face de Deus. Então, isso acontece com o nome de pessoas, isso acontece com o nome de lugares. O Antigo Testamento, depois eu sugiro que você faça isso, é uma atividade muito legal. Você ir lendo o Antigo Testamento, lá desde o Gênesis, e buscando esses nomes. É muito interessante, porque você vai perceber que os nomes, eles falam dos lugares das pessoas. Por exemplo, Isaac, né? Vem da palavra risada, né? Em hebraico, por quê? Porque Sara riu. E aí ela riu na hora, falou, duvido que Deus vai me dar um filho, eu velho desse jeito aqui, caindo nos pedaços. Aí ela dá uma risada, aí Deus falou, opa, então vou pôr o nome do menino risada. Então Deus, ele tem esse contraponto e os nomes, eles falam muito disso, do caráter. A gente vai ter, por exemplo, Abraão, né? Então a gente tem Avram, o nome de Abraão, pai, Av-am, povo, pai de um povo, de uma nação, né? E Avraham, o nome é o pai de muitas nações, de muitos povos. Então quando Deus faz aliança com Abraão, o nome dele muda de Abrão para Abraão em português. Então a gente tem essa mudança, porque o nome é muito importante naquela cultura. Hoje não, hoje a gente escolhe o nome porque, deixa eu procurar aqui no Google um nome tão bonitinho, acho que eu vou pôr Alan Cid, né? Enzo, acho que eu vou pôr. Eu tô pensando talvez em Gael, né? Então, assim, a gente põe o nome que tá bonito, que tá na moda, porque tá aí a menina do BBB tem um nome assim, a gente põe também, né? Que tava na época um pouquinho mais antigos, é porque tava na novela, né? Esse nome é tão bonito da atriz da novela, como é o nome dela? Aristides, né? Aí você põe lá. A gente tem dois nomes muito interessantes aqui. Primeiro é o nome do Alan Sidney, que é o nome do meu irmão, que também, fatalmente, é o nome do meu pai, né? Não é nem Alan e nem Sidney.
É Alan Sidney. Então, isso daí é um negócio extraordinário. Então, se você for perguntar o significado desse nome, na verdade, a justificativa é porque a minha avó teve 15 filhos e depois de 15 filhos ela já não tinha mais criatividade alguma para escolher um nome, desde Péricles, Oara, Ângela, Rosângela, Lindalva, Aline, não sei o que. E meu pai foi o caçula, né? Aí falou, que nome que põe, né? Ela falou, bate a cabeça no teclado aí, vê o que sai, né? E saiu Alan Sidney. Então, assim, a Bíblia não trabalha desse jeito. A gente tem aqui o grande Gohan. Isso daí, meu amigo, eu tiro o chapéu para você, Guilherme, porque você conseguiu convencer a sua esposa, a não ser que ela seja muito fã também do Dragon Ball Z, porque eu sempre vi essas brincadeiras. Não, como vai ser o nome do meu filho? Vai ser Vegeta, vai ser Gohan, vai ser não sei o quê, vai ser Naruto, vai ser não sei o que lá. E realmente você colocou o nome do seu filho Gohan, então ele vai ser um Super Saiyajin maravilhoso quando ele crescer. Mas a Bíblia não trabalha desse jeito. A Bíblia vai dizer que o nome revela um traço do caráter, da personalidade, da estrutura de Deus, de quem Deus é. Então, por exemplo, a gente tem aí um local. Nossa, é muito legal. Veja aquele texto de Agar no deserto. Aquele texto ele é lindo. Quando Abraão pula a cerca, fica com a serva, aí a serva engravida, tem um filho chamado Ismael, e aí depois ela vai ser chutada embora porque tá com ciúme, Sara, aquela coisa toda, né? Fizeram a besteira, né? Depois joga a culpa aí chutaram a mulher fora e aí a H vai para o deserto. E aí o anjo do Senhor, Malach Adonai, o anjo do Senhor aparece a ela, que é o próprio Deus ali, aparece a ela e ela fala diz que o nome daquele lugar é interessante. Como que é o nome daquele lugar? Não sei se alguém lembra. Algum de vocês vai lembrar o nome daquele lugar, não? Diz assim a Bíblia. Ber Lai Roi. E ela fala assim, quando ela está ali, ela diz isso. E o que significa isso em hebraico? Tu és o Deus que me vê. Ou Deus está me vendo. Porque ela percebeu isso. Então ela associa isso ao nome. Vamos pensar, por exemplo, Jacó foi tirar um cochilo, tomou um relaxante muscular muito forte, ciclobenzaprina de 15 miligramas, pegou no sono numa pedra, e no meio do sonho ele viu uma escada que ia para o céu, e anjos subiam e desciam. E ele falou, isso aqui é Bait El, isso aqui é a casa de Deus, porque os caras sobem e descem por aqui, né? Então eu acho que aqui deve ser o ramal, se eu apertar aqui no andar 10, ele sobe, né? Como é que é, né? E ele colocou o nome daquele lugar de Betel, casa de Deus. Isso vai acontecer com Belém, Beit Lehem, casa de pão. Isso vai acontecer com Nazaré, Netzeret. Isso vai acontecer com Jesus. O nome de Jesus não é por acaso Yeshua. Tá lá, o texto de Mateus diz, coloca o nome do menino de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por quê? Yeshua, ou Yeshua, que é a tradução, a pronúncia mais correta, Yeshua, vai dizer que significa que Deus é a salvação, que é o nome de Josué do Antigo Testamento. Então, veja, o nome tem a ver com a missão, tem a ver com o caráter, tem a ver com... e parece que é um negócio bem... que fala sobre a pessoa. Você veja o nome de Esaú. Esaú é aquele que tem problema... O Jacó, perdão, né? Tem problema com o irmão, aquela coisa toda. Então, é mais ou menos por aí. Nome expressa a relação, como é que eu me relaciono com A, com B, a partir do meu nome. Conhecer o nome é entrar na aliança. Alguém pode ler para a gente? Salmo capítulo 9, verso 10? Agora eu falei uma maior atrocidade do planeta Terra. Salmo não tem capítulo. Então é Salmo 9, verso 10. Salmo capítulo 9, pelo amor de Deus. Posso ler? Por favor. Salmo 9, 10. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Pois é. Então, em ti confiarão os que conhecem o teu nome. E a ideia de conhecer não é conhecer da palavra que a gente conhece de conhecimento, como saber, ter noção de. Conhecer no
texto bíblico é ter relação. E não é, eu não estou falando relação sexual, mas ter relação de qualquer tipo. Tanto que a tradução mais antiga dizia que Adão conheceu Eva e eles tiveram um filho. Imagina se todo mundo conhece o outro assim e sai tendo filho por aí, né? Então, tá vendo? É um conhecimento de relação, de intimidade, de proximidade. Então, aqueles que conhecem o nome de Deus, e conhecer o nome de Deus no Antigo Pacto é entrar na aliança, né? Você entra na aliança, obviamente, que tem um sinal externo, que é ali a circuncisão e tudo mais, mas antes de Abraão, né? Antes de Moisés, por exemplo, na época de Abraão, antes de Deus instituir a circuncisão, é aqueles que conhecem o nome de Deus, aqueles que se relacionam com o Senhor, aqueles que conhecem o Senhor, que têm relação com o Pai. O Deus do Antigo Testamento não é abstrato. Deus fala, Deus age, Deus entra na história. O Deus bíblico não é uma ideia filosófica. Ele é o Deus da aliança. Lembra como é? Se vocês lembram como é que Deus se apresenta para o povo lá no Êxodo? Como é que Deus fala? Alguém lembra? Eu acho que ele fala, eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito, né? É isso aí. Eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Eu sou o Deus que falei com Moisés. Lembra, a gente viu que é Xerê, né? Eu sou o que sou, sei que serei, aquilo que a gente já viu. Vai lá, eu vou mandar praga, eu vou acabar com o faraó, eu vou trazer vocês com o texto hebraico diz Yad Adonai, com a mão de Deus, a mão poderosa de Deus. Eu vou arrancar vocês de lá. E eu vou tirar vocês do Egito. Eu entro na história, eu ajo na história, eu falo com vocês. Não é uma ideia de que Deus é uma entidade assim, que fica não sei aonde, num trono. Sim, ele tem o seu trono, o Apocalipse fala disso, Isaías fala disso, a gente tem isso lá, né? Mas Deus, ele invade o espaço e ele se relaciona com a gente. Ele faz um pacto conosco. Se você puder me acompanhar, acompanhe comigo em Gênesis capítulo 15. Esse texto não está no slide, mas eu vou pôr rapidamente para a gente bater um papo rapidinho assim sobre esse texto. Então, Gênesis capítulo 15, se você puder me acompanhar, a gente vai estar aqui vendo como que é engraçado o negócio, né? Pessoal, possivelmente a gente não termina os slides hoje, tá? Porque tem muita coisa nesses slides, mas a gente vai avançando aí até a hora que der. Bom, então, ó, vamos lá. Gênesis capítulo 15. Eu estou lendo da NVI. Então, se vocês preferirem outra versão, eu posso mudar depois. Mas Gênesis 15 é o seguinte. Deus, ele prometeu para Abraão, Gênesis 12, sai da tua terra, vou abençoar você, aquela coisa toda. E passaram-se alguns anos. E nada de filho. E nada da Sara, né? Da mãe lá engravidar. Não chega nada. Ele falou, mas não apareceu, não. E Deus aparece novamente a Abraão e ele renova a aliança. E aí, Gênesis capítulo 15 é muito interessante. Diz o seguinte, verso 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão uma visão. E é interessante. Não tenha medo, Abraão. Puxa. Imagina, você tá ali, né? E daqui a pouco aparece uma visão, não tenha medo. Como assim não tenha medo? Aparece uma barata na minha casa, eu tenho medo. Imagina um negócio desse, né? E daí diz assim, eu sou o teu escudo. Grande será a tua recompensa. Abraão perguntou, soberano, Senhor, o que você vai me dar? Eu continuo sem filhos, o herdeiro que eu tenho é Eliezer, de Damasco, né, que era o servo dele. Ele disse, você não me deu filho algum. Eu estou fazendo uma paráfrase aqui para a gente avançar no texto. Ele vai dizer, quem vai ser herdeiro meu vai ser meu servo. Então o Senhor deu o seguinte, não, seu herdeiro não vai ser esse não, negativo, vai ser um filho gerado por você. Você, da sua mulher, bonitinho, né, verso 4. Daí ele faz, vamos pro planetário, vamos lá para fora, abre a tenda aí, olha pro céu, olha as estrelas, vê quantas tem. Tua geração vai ser maior que isso. E é verdade, tanto dos judeus étnicos, filhos de Abraão, como nós, que somos filhos de Abraão pela fé. É uma descendência incontável, né? Deus cumpriu sua promessa. Daí esse verso 6 é o texto que Paulo usa lá no Novo Testamento. Abraão creu em Deus e nesse momento Abraão foi salvo, né? Que é o que está dizendo aqui, né? E isso lhe foi acreditado para a justiça. Então Abraão depositou fé naquilo que Deus falou e foi salvo. É isso que vai estar lá em Romanos também e tal. Mas o que acontece? Ele vai dizer, eu sou o Senhor. Verso 7. Olha o padrão. Que te tirei de Ur dos Caldeus para dar a você essa terra como herança. E olha que interessante. Como é que eu posso saber que tomarei posse dessa terra? E Deus diz, traga uma novilha. E aí Abraão trouxe
uma novilha, traga uma cabra, um carneiro, os 3 com 3 anos de vida, uma rolinha, um pombinho. Abraão trouxe os animais, cortou no meio e colocou metade numa ponta, metade na outra. As aves, porém, ele não cortou. O que isso que ele está fazendo? Ele está assinando um contrato. Era assim que se assinava um contrato antigamente. Hoje a gente vai no cartório, né? Assina lá o contrato, reconhece firma, né? Assina pelo Gov, né? Antes não tinha isso. Então, era um contrato. No pôr do sol, verso 12, Abraão foi tomado por um sono profundo, e eis que vieram trevas densas e apavorantes. Ele falou que não era para ter medo antes, né? Ou seja, aquela escuridão, aquele que a gente chama de breu, né? Aquela coisa assim. Verso 13 diz assim: então o Senhor, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros na terra, isso ele promete já o exílio do Egito aqui, serão oprimidos e tal por 400 anos, mas eu vou castigar a nação que se viram como escravo, ou seja, vou castigar o Egito, e depois vocês vão sair de lá com muitos bens. É verdade, é assim que o povo de Israel sai. Você, porém, irá em paz, a seus antepassados será sepultado em boa velhice, isso vai acontecer, ele vai ser sepultado lá na cidade de Hebron, e daí no verso 16 diz o seguinte: vocês vão voltar para cá, a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs, veio a escuridão, e eis um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Você passou queimando, né? Os animais que tinha cortado no meio. E aí, olha o verso 18. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes. E aí, mais uma vez, aquela questão que eu falei do nome de Deus lá atrás, né? É o que diz: aos seus descendentes, dei essa terra. Não está no futuro. Darei essa terra. Eu dei. Que é o pensamento de ação acabada e inacabada do pensamento hebraico. Então, eu dei essa terra. Mas ele não deu, ele vai dar ainda, mas já deu. Que a ação é acabada, né? Deus está dizendo, desde aqui até lá. E, ou seja, Deus ele fez o contrato mesmo com Abraão. Foi no cartório. Como é que as pessoas fazem contrato? Corta o animal no meio, passa um fogo e não sei o quê, papapá. Deus fez: Abraão, corta aí, prepara o contrato, a papelada que eu vou vir assinar. E ele passa com fogo e assina. E daí, naquele dia, Deus faz uma aliança com Abraão. Daniel, pode falar. Uma vez eu participei de um estudo, teve um acampamento para futuros ministros, e nós abordamos justamente esse tema. O professor Ken Earwood, um senhor missionário muito bom, um servo bem aplicado, ele trouxe à tona uma coisa muito interessante. Naquela época, todos os contratos, podemos dizer, eram contratos de sangue. Então você cortava a sua mão, eu cortava a minha mão, nós apertávamos a mão, e agora nós temos um vínculo. E Deus, como ele não tem uma forma física, ele fez necessário esse sacrifício para que ele viesse, como o texto diz, né, como chamas e fumaça. E essa é a maneira de Deus dizer: olha, está feito o contrato, um contrato de sangue com você. Nós estamos vinculados por sangue. Então, é uma conexão muito profunda de Deus com Abraão, e não só com Abraão, mas com toda a descendência dele. Exatamente. Muito bom. É isso aí. Deus ele faz como manda o figurino. Não é assim que fazem da galera de vocês aí, Abraão, dos seres humanos? Então eu vou fazer do jeito que é. Por quê? Porque Deus é um Deus que fala, que age, que entra na história. Né? Então vamos continuar e a gente vai para frente. Olha lá. Então, olha lá. O primeiro nome de Deus a gente vai encontrar, eu pus o nomezinho a transliteração e o nomezinho vermelho aqui é o nome que em hebraico, Elohim. Elohim ele está presente nesses textos aí. Deixa eu colocar assim. Então, Elohim está presente em todos esses textos, Gênesis capítulo 1, por exemplo, verso 1, né? 1, 26, Deuteronômio 6, 4, Salmo 19, 1, Salmo 68, 4. Elohim, ele vem de uma palavra El é Deus, e também ele é usado para outros deuses. Então, essa palavra ela é usada para outros deuses também. Então, você vai encontrar na Bíblia essa palavra sendo atribuída a Deus, é como a palavra Deus. A palavra Deus pode ser o Deus verdadeiro e o Deus falso, mas a palavra Deus é igual, se escreve igual. A gente também espiritualiza isso, sabia? Que a gente põe Deus com D maiúsculo e Deus com D minúsculo. Então não pode. Deus com D maiúsculo é o Deus verdadeiro. Deus com D minúsculo são os deuses falsos. Então, a gente sistematizou essa ideia para conseguir deixar claro no texto
Porque se alguém pega uma palavra solta, por exemplo, a palavra Deus, a pessoa não vai saber se está falando do Deus da Bíblia, do Deus de Maomé, do Deus do Buda, né? Então, do Hare Krishna, não dá para saber. Então, a gente sistematizou também isso aí. Olha, sempre que você vê Deus maiúsculo, é o Deus verdadeiro, o Deus único. O Deus com D minúsculo são os deuses falsos. Então, é um plural masculino, né? Então, o sufixo im aqui, né? Iod, kirik, iod aqui, o mem, esse sufixo, né? Que está aqui, não consigo dar zoom isso aqui. Pior que não consigo. Mas esse sufixozinho aqui, esse pontinho, esse iod e esse mem, esse que é chama uma vogal kirik, iod e mem, é um sufixo que indica plural masculino. E aí é um problema, porque se é plural e é masculino, não é Deus, né? Então, como é que significa isso? É deuses. Então, Elohim significa puro, solto, a palavra solta, e sem estar inserido em nenhum contexto, deuses, né? E aí, como a gente encontra, por exemplo, em Gênesis 1. Bereshit bara Elohim. Né? No princípio, criou deuses. Et hashamai ve'et haaretz. Ele criou os céus e a terra. Então, deuses, como é que é o negócio? Aí algumas pessoas, por fazerem uma leitura cristológica do texto, vão dizer que esse é um plural que significa a trindade. Olha lá. Era a trindade, isso é um sinal. Porque esses são deuses, né? 3. Mas o problema, pessoal, é o seguinte, que a gente não encontra no Antigo Testamento nenhuma menção clara da trindade, nesse sentido, assim, como a gente sistematizou a partir do Novo. Então é muito difícil a gente conseguir afirmar isso. Inclusive os lexicógrafos, os linguistas, vão trabalhar com a ideia de plural de divindade, plural de majestade, né? De que Deus significa poder, né? Intensidade, majestade, não de quantidade, que é o que está aqui embaixo, né? Então é usado como verbo no singular para quando se refere ao Deus de Israel. Por exemplo, no caso aqui de Deuteronômio 6:4, o que diz lá? Shemar Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ou seja, ouve Israel Adonai, o Senhor, nosso Senhor, né? Eloheinu é o nosso Deus. Elohim com o U no final, o Shirek, que é o nosso Deus. É Eloheinu, nosso Deus. Então, mas peraí, nosso Deus ou nossos deuses? Nosso Deus, porque lá está dizendo, ele é um, Adonai Echad, Yahvé Echad, ele é um só. Então, Elohim, a palavra solta significa deuses, mas normalmente ele é usado para falar do Deus de Israel. Salmo 19, Salmo 64. Yahvé, ou aí é um probleminha, a gente viu um pouco na aula passada, né? Yahvé, Yehová. Então a gente tem uma dificuldade. Francisco quer falar? Não sei. Acho que não. A gente vai ter aqui uma dificuldade, porque é o seguinte, pessoal, o nome se perdeu, né? A gente tem essas 4 letras aqui, Yud, Re, Vav, Re. E essas letras, o hebraico não tem vogal até hoje. Os pontos maçoréticos, eles são pontos para nos ajudar com a leitura, mas não são exatamente vogais, né? Então a gente tem uma sistematização vocálica para a gente conseguir ler, porque o judeu ele não lê, inclusive até hoje nas placas, nas notícias, no teclado, se você for digitado com teclado hebraico, não tem vogal lá. Então é muito difícil você conseguir entender. E aí, qual que é o problema? Porque quando Deus falou, certamente foi escrito lá por Moisés, certamente tinha um som, porque o som, ou seja, tinha um som de vogais, porque hebraico não tem vogal, hebraico é tudo consoante, né? Então, quando Deus falou com Moisés, Moisés ouviu o nome exato de Deus, Yahvé, Yehová, alguma coisa assim. Mas, por não falarem o nome de Deus por respeito, por temor, como o mandamento vai pedir, Êxodo capítulo 20, né, vai falar, não tome o nome de Deus em vão. Então, por não fazer isso, a pronúncia exata do nome de Deus se perdeu. Então, a gente não sabe se é Yahvé, porque isso aqui é como se fosse
Cara, eu não consigo dar um zoom nisso aqui, não consigo, né? Isso aqui é como se fosse um I ou um Y, né? Depende do sistema que você está transliterando. Então, normalmente é um Y, porque o I é o Hirik. Aqui é um H, que é a letra R. Aqui é a letra V ou W, depende do sistema que você está usando. E aqui é um outro H. Então seria YHWH, ou YHVH. Só qual que é o problema? É que a gente não sabe, por exemplo, se eu digito o meu nome é Renato, mas se eu digito o nome RNT, 3 letras, como é que você vai saber se é Renato, se é Renata, se é, sei lá, Rinito, sei lá, como que é seu nome? O nome é Renite, né? Como é que você vai saber se o nome do cara é Renite e não é Renato? Como é que você vai saber? Porque ele falou para mim, no dia que ele estava conversando comigo, ele disse que o nome dele era Renato. Então, é fácil de pegar. Só que Deus falou e depois todo mundo parou de dizer como era o nome dele. Então a gente perdeu a pronúncia. Isso vai estar lá em Êxodo 3,14, Êxodo 6, Deuteronômio 5, Salmo 83, Êxodo 42. E aí o que a gente faz, né? A gente vai ter como nome próprio de Deus, tá no singular isso aí, então um nome puro, singular, não é plural. Ele é ligado a um verbo em hebraico chamado raiá. Porque no hebraico a gente tem as letras que são as matrizes das palavras que formam várias outras palavras. Então, ele é ligado ao verbo ser, por isso que é traduzido como serei o que serei, eu sou o que sou. Então, ele é ligado ao verbo raiar, mas ele é impronunciável na tradução judaica, então a gente não sabe exatamente a tradução. Então, como que é o problema? A gente não tem... Ah, não é Jeová, Renato? Porque tem um pessoal que diz testemunha do Jeová, aquela coisa toda. Algumas Bíblias traduzem, inclusive nas Bíblias em espanhol, na Bíblia Reina Valera, traduzem Jeová de los Ejércitos, Jeová dos Exércitos. Então traduz bastante assim. Mas a pergunta é muito difícil ser Jeová porque não tem J em hebraico. Então a gente não tem como ser Javé, não tem como ser Jeová. Então, por quê? Porque possivelmente talvez Yahvé ou Yehová, que da onde vem a palavra, por exemplo, não tem como ser Jesus. Tem em grego, porque o pessoal pegou e jogou para o grego. Mas nem em grego não tem, que em grego começa com I, que é o iota, né? Então começa com Jesus. O nome Jesus em grego é Jesus. Então quando a gente traz para o português, a gente põe um J. Jesus. Mas em grego é Jesus, que vem de Yeshua. Então, que é Josué, ou Deus é a salvação, alguma coisa assim. Então, nem no hebraico tem J, quando cai para o grego também não tem, então a gente põe o iota, e para o português a gente adapta, isso aí por questão de avanço e mudança, variação linguística, mas a gente não consegue saber. Aí como é que a gente chegou, isso a gente já viu na última aula, né, o texto lá de Êxodo 3, agora eu serei o que serei, eu sou o que sou, ideia de eternidade, de ausência de controle humano, o nome como promessa, né, como diz no verso 12, eu estarei contigo. Moisés, vai lá, eu estou contigo, vai. Eu e Rie, Xerie, eu serei o que serei, e eu estou com você, e eu que estou mandando você ir. Vai lá. Então, é mais ou menos esse caminho. Deus que é, que estava e que estará presente. Aquele Deus que está o tempo inteiro, como eu mencionei na última aula, a ideia de eternidade, né? de ausência de controle. Agora, como é que a gente caiu no Yahvé? Porque, por exemplo, não podia ser... Por exemplo, tem um pessoal da internet que diz o nome de Deus é Yahoo. É uma possibilidade. Yahoo. Porque a gente mantém aqui o iod, né? O H do re, o vav, aí tem um problema, mas o vav pode ser uma... Se tiver um pontinho aqui no meio, não tem um pontinho, mas se tiver um pontinho aqui, ele vira letra U. Então, e aqui continua com H, vira Yahoo. Pode ser, é uma pronúncia válida. Pode ser que seja esse nome. Yahoo. Como é que eu sei se é Yahoo? Ou como é que eu sei se é Yahvé? Ou se é Yehová? Porque isso aqui, ó, pode ser que seja um Vav. E se tiver um rolê aqui em cima, que é a vogal letra O, isso aqui vira um V de vaca. Ou um W. Aí deixa de ser Yahvé e vira Vá. Se aqui embaixo tiver a letra A. Né? Pode ser se tiver um Kametz aqui, enfim, alguma vogal que é vogal letra A, vira Vá. Então, como é que eu sei se é Yehová, Yahvé, Yahu? Como é que eu vou saber? E da onde vem essa ideia do Yehová? O ponto é, a gente nunca vai saber, tá?
Então, primeiro, a gente nunca vai saber. Segundo, porque eles pegaram as vogais de um outro nome de Deus. Então, pessoal, os maçonetas pegaram as vogais da palavra Adonai e colocaram dentro do Yahvé. Do Yahvé não, dentro do Iod, Re, Vav, Re. Então, eles pegaram o Adonai, as vogais, A, D, O, Na, I, e jogaram para dentro do YHWH. Aí virou Yehová, né? Adonai, né? Então, virou isso aí. Então, o pessoal importou as vogais de um nome e jogou dentro das consoantes do outro nome. E daí vem a pronúncia de Jeová, Yahvé, Yehová, isso daí, é pela tradição. Mas a gente não tem como saber exatamente se é Yahu, Yahvé, né? Eu vou com Yahvé, porque um nome simples, mas assim, isso pouco importa, como eu falei no começo da aula, né? A gente não vai querer espiritualizar. Sabe como é que você resolve se você não sabe se é Yahvé ou Yehová? Fala Deus, que daí resolve tranquilamente, tá? Mas vamos pro próximo. El Shaddai. Então tá aqui, ó, palavrinha El, que a gente já viu lá atrás, ó. Daqui, ó. Vê? Aqui, ó. Aqui, ó. Mesmo iniciozinho aqui, ó. Tá vendo, ó? O Aleph e o Lamed, aqui, ó. El. Isso aqui tem um Sheva composto. Mas é a mesma palavra, que vem de El, aqui, ó, que é Elohim, né? Só que aqui é El, então ele pegou ele e encaixou um outro negócio aqui no meio, né? Shaddai. Né? El Shaddai. Lá estava com o Sheva composto, aqui está com o Ezinho simples, não é composto. Né? Então tá aí, ó. El Shaddai, singular aqui, ele, né? Singular sozinho, né? Masculino. Aparece lá em Gênesis 17, 28, 35, Êxodo 6, Jó 37, vários textos, singular. Aí o ponto é, o sentido de El Shaddai é debatido. A gente tem muita dificuldade para tentar entender qual é o sentido de El Shaddai. E ele é muito disputado. Por quê? Porque ele aparece pouco na Bíblia. Então a gente vai ter uma dificuldade porque como é que a gente mapeia o sentido de uma palavra? Com a quantidade de ocorrências que ela aparece. Isso é bem linguística mesmo. Mas é assim, se a palavra aparecer 10 vezes, vamos pensar o seguinte, a palavra av, né, em hebraico, em grego, aparece lá 10 vezes. E o sentido 10 vezes que aparece, 9 vezes significa uma coisa de paternidade. Então, Av deve significar pai. Mas naquele outro contexto, significa avô ou antepassado. Ah, fulano é meu pai. Tipo assim, eu sou da tribo dele, né? Sou filho, descendente dele. Mas majoritariamente significa tal. Só que tem palavras, que esse é o problema, como a palavra Shaddai, que a gente sabe que ela é no sentido do singular, só que ela aparece poucas vezes, e nas poucas vezes que ela não aparece num contexto único. Ela aparece em vários contextos diferentes. Aí você fica, peraí, aqui primeiro que ela aparece pouco. E nas poucas vezes que ela aparece, não é uníssono, não é no mesmo contexto. Aparece num contexto de majestade, de poder, de soberania, aparece num contexto de amamentar, porque a palavra shad é seio, vem do contexto de amamentar, de cuidado, aquele que protege, e aparece. Então, como é que a gente faz isso aí? Então, eu coloquei aqui possivelmente 3 caminhos que a gente pode seguir, por isso que algumas vezes as traduções, quando não querem arriscar, eles colocam como El Shaddai. Eles transliteram, eles não traduzem, eles transliteram. Ele arranca o jeito que está em hebraico, coloca as equivalentes em português e coloca lá e coloca uma nota de rodapé lá na Bíblia. El Shaddai pode ser isso ou aquilo. Então, a tradução antiga da Septuaginta, da Vulgata, né? O pessoal aí, Vulgata a tradução da Bíblia para o latim e a Septuaginta a tradução do hebraico para o grego. A gente vai ter aí, a tradição vai apontar como sendo uma ideia de todo-poderoso, de um Deus que é poderoso e soberano. Então a gente vai ter, normalmente, eles vão dizer, não, então eles pegam tudo que tem Shaddai e joga. Soberania, Deus de poder, então eles vão traduzir por esse caminho. Ou pode ser o Deus da montanha, porque tem uma palavra num outro idioma, que é um idioma parecido de raiz semita, que a gente vai ter, que é o acadiano. A gente tem o ugarítico também, que tem muita relação com o hebraico, o aramaico antigo, né? Depois o hebraico vai misturar muito com o aramaico, sobretudo no Novo Testamento. Mas a gente tem um acadiano que vai ter essa palavra shadu, que é montanha. Então pode ser que o Deus que está na montanha, porque o texto aparece muito, Deus se revelando na montanha, Deus que ele está... Lembra?
o que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está lá no alto, né? Lá no alto, né? Então, Deus elevado, Deus firme, um Deus que é protetor. Então, e também aquele Deus que sustenta e nutre por causa da palavra Shad, que é a palavra seio. Então, você pode entender por esse caminho, ideia de provisão, de fertilidade, de cuidado. E aí as Bíblias vão brigar, os tradutores vão brigando e vocês vão pegar a Bíblia e vai ver, puxa, aquele decidiu ir por esse caminho de tradução, aquele ali foi por outro caminho. Isso é bom para a gente pegar, e a gente é tão abençoado no Brasil que a gente tem tanta variação de tradução, a gente pode ser abençoado aprendendo, né, das diferentes perspectivas de tradução. Então, é mais ou menos por aí. El Shaddai é bem disputado, tá? Então, El Shaddai aparece em contexto de promessa de fecundidade. E veja, são dois contextos totalmente diferentes, cara, né? E de poder e de soberania, por isso que a gente tem essa dificuldade. Isso acontece também com outras palavras relacionadas à bênção, à descendência e ao cuidado divino. Adonai. Então, olha aqui, as vogais aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, a vogalzinha letra A, é uma vogalzinha chamada patar. Aqui ela tá composta, né? Shevá com patar. E aqui, essa bolinha aqui em cima, esse pontinho, é a letra O. A letra em hebraico chamada Holem. Então, Adon, esse Tzinho aqui embaixo também é a letra A, né? Então, é um Kametz, que a gente chama Kametz Hatuf. Um Kametz aqui, que significa letra A, e esse Yod é a letra Y, ou letra I, né? Então, Adonai. Adonai. Então, os caras pegaram essas vogais aqui e jogaram lá pro Ia, alguma coisa, e virou Iavé, Ia, né? Yehová. Então, o pessoal pegou o O, pegou o A e encaixou lá. Então, é mais ou menos por aí. Mas como eu falei para vocês, os escritores do Novo Testamento resolvem isso. Eles colocam tudo, sempre que tem o tetragrama, eles arrancam o tetragrama e colocam Kyrios. Significa Senhor no Novo Testamento. Então, eles arrancam lá e colocam. Pá! E na nossa Bíblia, se você tem dificuldade para identificar, normalmente Adonai e Elohim estão colocados com Senhor, com só o S maiúsculo. Senhor, o primeiro S maiúsculo. E quando tem um Senhor, que é tudo em caixa alta, tudo em caps lock, assim, né? Senhor, tudo grandão, S-E-N-H-O e tal. Esse daí normalmente é o tetragrama. Então eles colocam o tetragrama como Senhor grandão e o Adonai, Elohim, El Shaddai, dependendo de como eles vão traduzir, eles vão colocando como Senhor com somente o S maiúsculo. Tá? Então, olha lá, Adonai aparece em Salmo 8, 97, Isaías 6, né? Isaías 40, Malaquias 1 e etc. A forma plural masculino, né? Então, não significa... E esse sufixo aqui, ni, Adonai, significa meu Senhor. Deus é o meu Senhor. Adoni, né? Deus é o meu Senhor. Então, vem com essa ideia também, sentido singular, né? Veja, é muita loucura, né? Ele está na forma plural masculino, mas tem sentido de singular, né? Usado em substituição de Yahvé na leitura. Então, a gente vai encontrar isso lá no... Por exemplo, se você for numa sinagoga, ouvir algum judeu lendo a Torá, sempre que aparece o tetragrama aqui, como ele não pronuncia, ou ele coloca o nome Hashem, que significa Ha em hebraico é o, Shem, nome, o nome, então o nome que eu não posso pronunciar, Hashem, ou ele coloca Adonai. Então, normalmente, por exemplo, lá em Deuteronômio 6, que vai dizer, ouve Israel, o Senhor teu Deus, ali é o tetragrama. O Senhor teu Deus é um. Né? E daí, quando eles vão ler, eles leem Shema Israel, Adonai. Não está Adonai ali, está o tetragrama. Elohenu, é o nosso Deus. Tetragrama, errado. Ele é um, mas eles não leem o tetragrama. Então, eles põem Adonai Elohenu, Adonai errado. Ele é um só. Então, normalmente, eles trocam aqui por questão de respeito e reverência. O povo judeu vai por esse caminho. É um plural de respeito e autoridade. Deus como Senhor soberano. Normalmente, Adonai traz essa conotação. E aí é bem batido mesmo. A palavra Adonai vai evocar um sentido, campo semântico de soberania de Deus. Tá bom? Estamos entendendo alguma coisa até agora, pessoal? Tá dando para ir? Eu sei que é muita... não sei se é chatice, não sei se é muito chato. Eu não gosto muito dessas aulas muito... isso aqui é isso aqui é aquilo, né? Enfim, então a gente vai ver só mais um negócio aqui, para a gente andar um pouco.
Quanto tempo eu tenho? Eu tenho, ou estourei o tempo? Quanto tempo eu tenho? Como é que tá aí? Vocês decidem também. Tem aquele quadro antigo do SBT, dizer você decide, né? Como é que tá o negócio aí para eu... Tá bom, perfeito. Então vamos só andar um pouquinho mais os slides. Eu acho que a gente não vai conseguir ver tudo, mas a gente dá uma andadinha aqui. Como o Matheus autorizou, então a gente fica tranquilo, né? Sem pegar a bênção do nosso grande líder da nossa sinagoga, né? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter a natureza de Deus, quem Deus é. E aí a gente pode dizer, puxa, como que Deus é? A gente tem textos claros. Deus é isto. Pá! 1 de João. Deus é amor. Muito fácil. Né? Deus é amor. Né? 1 de João, capítulo 4, verso 8, se não estou errado. Diz isso. Deus é amor. Então, é isso. Então eu vou dividir aqui em atributos não relacionais de Deus, que são atributos que às vezes a gente encontra como não comunicativos, que Deus não passa para as pessoas. Tem atributos que ele passa para as pessoas, né? Então tem que ele se relaciona com o ser humano e atributos da relação dele com os ímpios. Então, primeiro, vou deixar assim, porque se vocês quiserem anotar, a gente já anota tudo de uma vez. Deus é espírito. Né? Então, o texto de João 4 eu vou citar de cabeça, uma paráfrase. Então, se você puder, alguém pode ler 1 de Timóteo 1,17 e outra pessoa, ler ainda em Timóteo, capítulo 6, verso 16? Porque daí, enquanto vocês procuram, eu leio João 4. João 4 diz que é desse jeito, Jesus disse. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não é carne. Deus não é o Pai, e aí lembrem dessa diferença que a gente está fazendo, o Pai não é carne. O texto deixa claro, ninguém jamais viu a Deus. Deus não tem rosto. Deus é espírito. Mas Jesus vai encarnar Deus, mas o Pai é espírito. Né? Alguém pode ler para a gente Timóteo 1,17? Ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. É esse? Isso. Ao Deus eterno, imortal, invisível. Ele é invisível. E quando a coisa é invisível, ela é espiritual, ela não é física, não dá para ver, né? Então o negócio é esse aí. E aí, aproveita, Davi, se você puder, lê também os 6 e 16, você já está em Timóteo aí. Aproveita aí pra gente, já ajuda aí. Ok. 1 Timóteo 6,16. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. É isso. Ninguém viu, ninguém pode ver, inacessível, né? Então, Deus é esse aí. Ele é espírito e ele está desse jeito. Deus, ele é autoexistente. Então tem o texto de Timóteo 6, que ele acabou de ler, o Davi, né? Que vai corroborar com essa ideia de que Deus não precisa de nada para existir. Se a gente vai pelo caminho da filosofia, como a gente viu, e esse é uma dos argumentos lá do Tomás de Aquino, ele vai dizer o seguinte: se Newton está correto, se Isaac Newton está correto, e aí meu irmão, pessoal que é da engenharia, eu falei meu irmão porque eu sei que ele é da engenharia e entende bastante de física. Eu não sou o cara da física, não. Mas talvez tenha outros irmãos aqui, outras pessoas que conheçam bastante da física. Mas Newton diz, acho que é a segunda lei de Newton, ou é a primeira, que diz que toda ação tem uma reação, toda causa tem um efeito. Não sei se é a primeira ou a segunda de Newton. E Newton diz que para acontecer algo, para algo reagir, uma coisa tem que ter agido antes. E se o Newton também está certo, ele diz que um corpo que está parado tende a ficar parado. Um corpo que está em movimento tende a ficar em movimento. É a lei da inércia, né? Então, o corpo tende a ficar parado, a não ser que uma força maior atue sobre aquele corpo.
Então, por exemplo, se eu puser, tem um tablet aqui, põe em cima da minha cama. Se ninguém tirar esse tablet da minha cama, Newton diz que esse tablet nunca sairá da minha cama. A não ser que dê uma ventania, a não ser que a casa caia, a não ser que alguém tire ele daqui, ele não vai sair daqui. Porque aquilo que está parado é a lei da inércia. Tende a ficar parado, está em repouso, né? Ele usa essa expressão. E a pergunta, aí ok, se Newton está correto, e eu acredito que ele está, a gente olha para o universo. E o universo está em movimento. Se o universo está em movimento, não quer dizer que ele sempre esteve em movimento. Em algum momento, algo provocou esse primeiro movimento. Porque se algo não tivesse provocado esse primeiro movimento, estaria tudo parado até hoje. Porque tudo que está parado tende a ficar parado. E se a coisa está em movimento, é porque alguém deu um chute inicial, o pontapé na bola, para poder derrubar a parede do dominó. Então, e aí, se a gente vai analisar o início do universo, a gente percebe que Deus, que o universo teve um começo, antes do Big Bang, se você quiser chamar assim, antes do primeiro momento do universo, não tinha tempo. O tempo começa quando o universo começa. Então, se o tempo começa quando o universo começa, a coisa ou a pessoa que deu início ao primeiro pontapé tem que estar fora do tempo, porque não tem tempo. E uma coisa que é fora do tempo, como é que a gente chama isso? Eterno. E se essa pessoa ou coisa que deu início fez a coisa vir a existir, ele precisava existir eternamente em si mesmo. E essa é a descrição do Deus da Bíblia, que é um Deus que ele existe eternamente em si mesmo. Ele é alto, ele mesmo se criou e sempre existiu eternamente. Então, João 5,26 vai por esse caminho, né? Então, se a gente puder dar uma olhada em João 5,26, eu não sei se eu me fiz entender com esse monte de coisa de filosofia aqui que eu mencionei, mas se ficou alguma dúvida, vocês podem levantar a mão e falar. Mas olha só, olha João capítulo 5, verso 26. O Pai, Jesus falando, tem a vida em si mesmo e concedeu a seu filho igual poder de dar a vida. Peraí. Isso acontece em João também, é um negócio extraordinário. Diz assim, ó, João capítulo 1. A vida estava nele e era a luz dos homens. Como é que a vida estava nele? Como é que o Pai tem vida? Você não tem vida em si mesmo. Eu não tenho vida em mim mesmo. Se Deus fechar a torneira, eu caio duro aqui agora. Eu não tenho o poder da vida em minhas mãos. A gente está tentando agora gerar vida. Rapaz, não sei se a gente vai conseguir, não. A ciência está tentando fazer isso. Por quê? Porque a gente não tem vida em si mesmo. O Pai tem, Jesus falou. Deus é autoexistente. Deus é um, ou único. Isaías, capítulo 45. Deuteronômio, capítulo 6. Deus, ele é único. Ele é especialmente... É como aquela edição limitada, edição única. Ele só tem ele. Diferente dele, todos são falsos. Ele é o único Deus verdadeiro. Como diz em 1 de João, capítulo 5, verso 20. Deus verdadeiro e a vida eterna. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Isaías, olha que interessante. Isaías, capítulo 45, verso 5. Eu sou o Senhor. Não há outro Deus. Deus, ele é bem simples. Eu sou e ninguém mais é. Ficou alguma dúvida? Muito obrigado. Então, eu sou o Senhor. E não tem outro Deus. Você pode procurar. Olha o verso 6. Para que todo mundo... Olha que interessante. Eu o preparei para a batalha, embora você não me conheça.
Verso 6. Que todo mundo, de leste a oeste, saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor, e não há outro. Então, não tem outro Deus. Ele é um único, verdadeiro. Os outros são todos falsos. Ah, Renato, então quer dizer que os demônios, sim, deuses falsos. Ah, então quer dizer que o santo que eu coloco lá, sim, deuses falsos. Ah, então quer dizer que o cara lá da estátua de não sei, Deus falso. Ah, e o Deus do elefante, o Deus do leão, e o Deus, deuses falsos. Só tem um Deus verdadeiro, único. Não tem outro, só tem um. O Pai, o Deus de Israel, o Senhor. Se você quiser chamar Adonai, Elohim, como você quiser chamar, o Yahvé, só tem ele é único. Só que ao mesmo tempo que ele é um, ele é três. Aí você pega a sua cabeça e quebra no meio e tenta entender isso aí. Mateus 28, 19, 2 de Coríntios 13, 13 ou 14, que vai dizer, né, que a graça do Senhor, do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, lá em Coríntios 13, Mateus 28, né? Então, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, como é que a gente entende isso? Porque a Trindade, a Bíblia ela não explica, ela só mostra que o Pai é chamado de Deus, o Filho é chamado de Deus e o Espírito é chamado de Deus. Mas o tempo inteiro a Bíblia diz que não são três deuses. Só tem um. Então, como é que a gente equaciona isso? Eu não sei. A Bíblia só mostra, não explica como. Deus é eterno. Ele é atemporal. Eu já mostrei isso através do argumento filosófico que eu falei, porque se o tempo passou a existir quando o universo começou, a causa geradora do universo obrigatoriamente não pode ser temporal. Porque se o tempo começou quando o universo começa, antes disso não tem tempo. Então a causa que causou, a causa primeira, que é o que o Tomás de Aquino vai chamar, a causa primeira, o motor imóvel, tem que ser atemporal. Então Deus é eterno, ele é atemporal. A gente já leu Isaías, a gente já leu 1 Timóteo, né? Capítulo 1, verso 13, mas vamos para Isaías capítulo 40. Olha que interessante, Isaías 40, verso 28. Diz assim: você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. E esse é o texto mais à frente que a gente vai usar para mostrar que Deus também é sábio. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. Os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, vão alto como águia, correm não se cansam, etc. No caminho não desfalece. O Senhor é o Deus eterno. Olha Atos 17, para a gente ver que estamos em sintonia, Antigo e Novo Testamento. Atos, capítulo 17, verso 24. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que o Senhor dos céus e da terra não habita em templos feitos por homens. Não é servido por mãos humanas, por não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. O Senhor é esse Deus. É o Deus atemporal, o Deus eterno, o Deus que é autoexistente, o Deus que sustenta tudo. E é o Deus que é imutável. Salmo 102 vai dizer isso. Deus não muda. Salmo 102, verso 25. Muito tempo atrás, lançaste os fundamentos da terra, e com a tua mão formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os trocarás, como se fosse vestuário, e os jogarás fora. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Deus não muda. Malaquias capítulo 3, aquele texto tão falado do dízimo. Eu, Senhor, não mudo. Hebreus capítulo 13, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, Deus, ele é imutável.
esses atributos do Senhor são alguns atributos que a gente não tem. A gente não tem. Eu não sou imutável, eu não sou espírito, eu não sou autoexistente, eu não sou. Eu sou único. Mas tem outras pessoas, né? Talvez esse aí é único, mas eu não sou único no sentido de especialmente edição limitada, né? Não é bem por aí. Talvez a minha esposa diga isso, né? Ele é único, sim, ele é único para a minha vida, né? Mas eu não sou também a última Coca-Cola do deserto, não. Deus, ele é único. Eu não sou eterno, eu sou finito, eu sou contingente, eu sou poeira, eu sou faísca, você também. E a gente muda o tempo inteiro. Eu gostava de queijo cheddar, agora eu gosto do queijo mussarela, né? Porque agora eu sou intolerante à lactose, né? Então vê um queijo sem lactose aí para mim, por gentileza. A gente muda o tempo inteiro. Eu não concordo comigo mesmo de ontem para hoje, quanto mais hoje em dia, né? A gente muda o tempo inteiro. Deus não. Ele é imutável, uma rocha inabalável. A gente vai ter outros atributos que a gente pode pensar depois, né? A natureza de Deus, os atributos de Deus, na relação de Deus com as suas criaturas. Ele é transcendente, ele é soberano, ele é onipotente, ele é sábio, ele é bom, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é imanente, ou seja, está sempre perto de nós, sempre perto da gente, ele é imanente. Enfim, eu vou parar aqui, a gente pode ver depois essas outras características. Pessoal, eu prometo que eu estou tentando a coisa não ficar muito chata. Essa é uma promessa que eu estou tentando fazer a coisa ficar minimamente atrativa. Mas eu não sei. Espero que tenha sido de alguma serventia a aula de hoje. Ficou alguma dúvida? A gente vai fazer uma oração daqui a pouco. Se ficou alguma dúvida, que alguém quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. A ideia é que a gente conheça esse Senhor para ir se relacionando com Ele. Lendo os salmos, fazendo orações e tendo uma relação maior com Deus, porque a gente conhece o nome dele. A gente tem relações, tem uma aliança com ele através do Filho dele na cruz. A gente criou uma aliança com ele no dia que confessamos nosso Senhor Jesus pelo batismo. A gente conheceu esse nome, né? Que alguns dizem que é Yahvé, outros não, é Jesus, é o nome do nosso Senhor Jesus, né? Então, de nada, que bom. Davi, fica à vontade, meu irmão, pode falar. Não, eu só queria saber qual que é o versículo que você leu em Atos, capítulo 17? Isso, Atos 17, acho que vai ser 24 e 25, deixa eu dar uma olhada. Atos, capítulo 17, verso... Isso, 24. Ah, ok. Não é servido por mãos humanas, exatamente. Tudo bem, obrigado. Enfim. De nada. É isso, pessoal. Tem alguma dúvida? Ficou alguma pergunta? A aula ainda tinha um pouco mais, então a gente ia falar sobre os atributos de Deus com relação aos seres humanos, às criaturas, aos ímpios, que Deus tenha com os ímpios. Ele tem misericórdia, ele tem ira, né? A gente vai ver tudo isso aí. Então, e depois a gente finaliza e vai caminhando, né, na história para ir embarcar em Jesus. Consigo cantar a música do Jeová Rafa, meu Senhor. Exatamente, foi o que eu falei na última aula, né? Quem quiser, escute a música do Kleber Lucas, né? Eu falei isso aí, né? Agora você vai conseguir saber, porque, veja, é exatamente essa música, ele vai dizer, né? Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai. Aí diz, todo-poderoso. El Shaddai, lembra, a gente viu, tem a ver com poder. Aí diz, Adonai, né? Todo-poderoso Adonai, que é o meu Senhor, né? Então, aí vai dizer, teu nome aí ele vai juntar com Isaías, teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Aí ele mete um Jesus ali, Yeshua HaMashiach, o Senhor, o Jesus, né? O Messias HaMashiach, Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, que é a palavra do verbo chamar em hebraico, que é guardar, né? Chamar Israel é o verbo daquele que guarda Israel, do guarda de Israel. E ele vai dizer Jeová Rafa, meu Senhor, que cura todo dor, que Rafa tem a ver com isso. Sideknu é minha justiça. Vem da palavra de Sadik, justiça. Então, Sadiknu, aquele que é minha justiça. Sideknu Yahvé, Jeová é a minha justiça. Né? Minha justiça é Elohim, Deus, no controle e tal, meu Deus, a ideia de soberania e de controle. Tudo governa, né? Então você consegue cantar a música do Kleber Lucas agora, o nome da música chama Deus Forte. Na época,
É uma música muito antiga, acho que tem uns 20 anos essa música aí, uns 15 anos por aí, mas é bem por aí. Pessoal, é isso, eu espero ter ajudado de alguma forma. Deus abençoe vocês, foi um prazer mais uma vez estar aqui juntos. Vamos fazer uma oração e a gente finaliza. Senhor, o grande eu sou, o grande Deus, criador de tudo. Deus, a gente não quer espiritualizar o teu nome, a gente quer conhecer o teu nome, a gente quer ter uma relação contigo, a gente quer fazer parte intimamente dos teus planos, a gente quer que o Senhor invada a história como o Senhor sempre fez e sempre faz, mas não de maneira genérica, mas que o Senhor invada a história da nossa vida. Que o Senhor entre na vida do Renato, na vida de todos aqueles que estão aqui presentes, que vão assistir essa aula. Que o Senhor entre na nossa história, Pai, e crie uma relação próxima conosco. Nós queremos ser teu amigo, nós queremos te conhecer, aquele texto lindo que diz: porque com carinho ele me amou, por isso eu o livrarei. No alto refúgio eu o porei, porque conheceu o meu nome. Ele vai me invocar e eu vou responder no dia da angústia. Ou seja, o Senhor está perto, o Senhor é imanente, o Senhor está do nosso lado, o Senhor quer que nos aproximemos de Ti, não com ritualística vazia e com verniz de espiritualidade, mas com o coração contrito, despejado diante da Tua presença, soberano, nosso Rei, nosso Senhor, aquele que comanda o universo, aquele que preenche tudo e a todos. Louvado seja o Teu nome para sempre, Pai. Enche-nos de Ti, para que conheçamos o Senhor revelado na pessoa do Teu Filho Jesus. A Ti, Senhor, o único Deus verdadeiro, a quem os ídolos invejam, a quem os falsos deuses choram, aqueles que os demônios tremem diante de Ti. Louvado seja para sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus